Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e nosso coração nesse tempo que se chama hoje, mais um dia que o Pai nos permitiu viver para a glória dele, segundo a grandeza da sua graça. E hoje nós podemos estar aqui para meditar nas Escrituras. Glória a Deus por essa oportunidade. Continuamos, a história aqui dos Atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos, e tem sido maravilhoso. Quando eu termino essa leitura, eu estava estudando aqui antes de começar, eu tô sempre com aquele coração missionário, aquela coisa, aquela vontade de fazer a obra, meu Deus, hoje nós vamos aprender sobre Priscila, uma mulher sábia, inteligente, instruída na palavra. Nós vamos aprender mais sobre a segunda e a terceira viagem missionária de Paulo. Perdão. Então hoje vai ser muito edificante. Vanilda, seja bem-vinda, paz do Senhor Jesus. A Chiquinha também já entrou. Boa tarde, amadas. Que Deus abençoe, nossa tarde, que nós possamos aprender com a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, tudo é por ti, tudo é para ti, tu é a glória. Sem o teu Espírito, Senhor, nada podemos fazer. Nós recebemos a capacitação sobrenatural do Espírito do Senhor que está em nós, Senhor. E esse Espírito capacita-nos, Senhor, a aprofundar nas riquezas da Tua palavra e a compreender, Senhor, desse tesouro. Não apenas, Senhor, aqueles que estão aqui online, mas a todos que vão assistir depois. Cada um, Senhor, do Teu povo escolhido, que o Senhor determinou, Senhor, e fez com que essa live chegasse. Que todos sejam edificados, que todos, Senhor, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É o que eu lhe peço, ajuda-nos, Senhor, porque sem ti nada podemos fazer. Amém? Vamos lá, então, eu tô aqui na casa da minha mãezinha, hoje vocês estão vendo aí diferente o cenário, E ela tá aqui comigo também, Graças Quer falar alguma coisa? Deus. Não, vamos só ler a palavra. Amém. Ontem nós terminamos Atos capítulo 16, hoje nós vamos do 17 até o 20, que foi o que deu aqui para preparar, 4 capítulos. Amanhã eu tô pensando em dar uma adiantada e terminar Atos para a gente poder aprofundar um pouquinho Romanos na quinta e na sexta. Se assim Jesus me permitir, Aí eu pego algumas partes só mais importantes da história e a gente foca, Romanos é um livro muito profundo, sabe? Eu tô contando com a graça de Deus mesmo, porque eu quero aprender mais. A Valnice Milhomens, eu não lembro exatamente quantas vezes, mas ela tem uma frase que vai dizer assim, olha, só dá para entender Romanos depois que você já leu o livro pelo menos 20 vezes, Então, eu sei que não vai ser só numa live de 1 hora que nós vamos compreender das coisas tão profundas desse livro, mas eu quero poder me dedicar mais tempo a ele. Então, amanhã a gente deve terminar junto com a leitura bíblica diária o livro de Atos. Amém? Seja bem-vinda, querida. Quanto tempo! Que bom estar com você ao vivo novamente. Espero que você esteja bem, viu? Vamos lá, o capítulo 17 de Atos, ele é um capítulo que mexe muito comigo, porque Deus um dia usou esse capítulo para me trazer esse entendimento, sabe, do meu propósito de vida, ou do propósito de vida de toda a humanidade. Esse discurso que Paulo vai falar em Atenas é maravilhoso e nós vamos chegar lá. Antes de Atenas, a gente vai ver que Paulo, no início do capítulo 17, ele vai para Tessalônica. Quando ele chega lá na Tessalônica, ele vai para onde, gente? Que era o primeiro lugar que ele sempre ia? Para a sinagoga. Por quê? Porque a palavra vai de alcance, em primeiro lugar, para os judeus e para os prosélitos, aqueles que se converteram para o judaísmo. A gente vai ver que quando os judeus não aceitavam, Paulo batia o pé ali, a poeira, vim para os judeus, vocês não quiseram, vou para os gentios, como ele fez em Antioquia da Pisídia, Então ele começa na sinagoga, ele fica ali 3 sábados, alguns judeus foram convertidos, muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres de alta posição também se uniram a Paulo, só que muitos judeus vão ficar com inveja ali, vão reunir desordeiros e desocupados, que sempre vai ter gente desocupada, desordeira, gente disposta a causar problema. E com a multidão vão começar um tumulto, vão invadir a casa de Jason, que era o homem que tinha abrigado Paulo juntamente com o seu grupo de missionários em sua casa. Eles vão na casa de Jason à procura de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade. Mas eles não vão achar Paulo e Silas ali, então eles vão arrastar Jason e alguns outros irmãos diante do conselho e vão falar essa frase que eu amo, na versão mais tradicional, assim, diz assim: estes que têm transtornado o mundo chegaram aqui.
Eu amo essa frase. Ó, esse povo aqui que tem... E lembrem-se que quem tá fazendo isso são pessoas que causaram tumultos, desordeiros e desocupados. Pegam os missionários, os irmãos, né, agora, né, o Jason e os irmãos que haviam sido convertidos ao evangelho do nosso Senhor Jesus, e vão falar deles assim, ó, esses que têm transtornado o mundo chegaram aqui. A gente vai ver, gente, que na visão distorcida do diabo, os desordeiros estão dizendo que eles trouxeram um transtorno, mas é um transtorno de, na verdade, tirar o ruim e colocar o bom. Então, essas pessoas somos nós, pessoas que vão trazer transtorno para o mundo. Bom, isso pelo menos na visão daqueles que carregam o mal, daqueles que querem a desordem, porque nós viemos, gente, para endireitar as veredas e para preparar o caminho do nosso Senhor Jesus para a sua segunda vinda, né? Oi, Dani, seja bem-vinda, querida. Boa tarde, paz do Senhor Jesus. Boa tarde, sou querida. Então, gente, Jason e esses outros irmãos têm que pagar uma fiança e aí eles vão ser liberados. Depois de Tessalônica, Paulo e Silas saem de noite e vão para Bereia. Quando eles chegam lá em Bereia, a Bíblia diz que a mente dos bereanos era mais aberta que os de Tessalônica. Que esses bereanos, eles ouviam a palavra com grande interesse. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se aquilo que Paulo e Silas ensinavam era verdade. Ah, o profeta falou que da sepultura Deus iria livrar o filho. Deixa eu abrir lá, está onde? É Davi que falou? Vamos ver lá, gente. É claro que eles não tinham a Bíblia assim, né? Nesse formato aqui de livro. Eles tinham os rolos, né? Então eles iriam realmente checar nas escrituras se aquilo que Paulo e Silas estavam falando é verdade. O profeta falou isso? Deixa eu checar nesse rolo. É mesmo? E assim, eles demonstravam que tinham uma mente mais aberta que os de Tessalônica. Eles ouviam a palavra com interesse e examinavam as escrituras diariamente. E eu quero dizer que essas são vocês que estão aqui. Viu? São bereanas, mulheres de Deus, não só mulheres agora, aleluia, mas pessoas que têm visto também a live depois, mulheres que têm se interessado pela palavra, que leem a Bíblia, que ouvem a live e que checam se é isso mesmo, né? Nós precisamos ter interesse pelas escrituras. Ninguém que não tenha, né? Vocês têm interesse pelas escrituras porque vocês não estariam aqui. Tem tanta coisa que você poderia estar fazendo agora, fala a verdade. Né? Tem tanto filme para você assistir, tem tanta série para ver, tem tanto livro para ler, mas você escolheu ouvir um pouco mais sobre aquilo que você já está lendo. Então eu considero a nós como bereanas, mente aberta, interesse pelas escrituras e examinar as escrituras todos os dias. E que o Senhor nos revele, né, a profundidade da riqueza da sua glória através da sua palavra. A Bíblia diz que como resultado de tudo isso, muitos judeus vão crer. O ouvir da pregação e o próprio relacionamento pessoal com a palavra leva à fé. A gente não pode só ouvir pregações. Pregação a gente escuta todo domingo à noite. Tem pessoas que ouvem pregação todos os dias na internet. O que você precisa é associar a pregação da palavra com o relacionamento pessoal, com as escrituras. E aí isso vai gerar fé. E vai haver uma grande conversão, como aconteceu em Bereia. Amém? Mas aí, os judeus lá de Tessalônica, cidade anterior, né, da viagem de Paulo e Silas, eles vão lá para Bereia para criar um alvoroço, aqueles desocupados lá. Os irmãos agiram de imediato, porque, gente, como que os irmãos trabalhavam pela segurança dos missionários? Como que eles trabalhavam pela segurança dos missionários. Que coisa linda. Os irmãos agiram de imediato, enviaram Paulo para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permanecem ali em Bereia. Mas quando os que acompanhavam Paulo levaram ele até Atenas, e então eles voltam com instruções para que Silas e Timóteo venham encontrá-lo em Atenas o mais rápido possível. E aí tem Paulo em Atenas. Atenas, gente, era o centro intelectual do mundo, onde o povo mais inteligente do mundo se reunia. Só que é engraçado que eles gostavam muito de discutir suas opiniões, de falar das suas ideias, né? Eles eram os filósofos, né, daquela época, os filósofos gregos. É interessante, no versículo 21, fala assim, ó, os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa
senão discutir as últimas novidades. Um povo assim, fofoqueiro, né? Ai, qual que é a última novidade? Vamos discutir o que tem acontecido, o que tem sido dito, o que tem sido feito. Um povo fofoqueiro e um povo idólatra. A Bíblia diz lá no versículo 16 que quando Paulo estava em Atenas esperando Timóteo e Silas, ele fica muito indignado, porque, gente, tinha ídolo na cidade inteira. Que cidade idólatra era a cidade de Atenas. Tinha Deus para todas as coisas lá. Aí, por causa disso, ele vai para a sinagoga debater com os judeus e os gentios tementes a Deus. E também ia na praça pública todos os dias e discutia com aqueles que estavam ali, né? Ele vai debater com filósofos epicureus e estoicos. Os epicureus, eles acreditavam num prazer moderado e os estoicos acreditavam na razão. Então eles tinham que ter a razão ali, eles eram autossuficientes. Então eles achavam que se eles encontrassem ali a verdade, eles iriam ser pessoas com autodomínio, com autossuficiência. Racionalistas. Quando Paulo fala para esses filósofos de Jesus e da ressurreição, eles falam assim: o que esse tagarela está querendo falar? Que Deus novo é esse? Que Deus estrangeiro é esse que você está trazendo para nós, esse tal de Jesus, que vocês dizem que ressuscitou, que você diz que ressuscitou. Então eles levam Paulo lá para o Areópago. O Areópago era o conselho da cidade, é como se fosse um tribunal assim, público, onde as pessoas passassem na rua, nas praças públicas, tinham acesso. Então quando leva Paulo lá para o Areópago, eles vão perguntar para Paulo: você fala umas coisas estranhas, nós queremos saber o que significa, qual que é essa novidade. Paulo começa então, gente, um discurso maravilhoso. Primeiro ele fala quem é Deus. Ele fala assim, ele usa um altar que ele achou lá em Atenas, que é o altar do Deus desconhecido, para falar do nosso Senhor. Ele fala assim, quando eu estava andando pelos altares, eu vi um altar que chama o altar ao Deus desconhecido. Pois então, é esse Deus que vocês adoram sem conhecer, que é o Deus de quem eu lhes falo. Aí ele começa a falar de quem é esse Deus, o Deus que eles não conheciam, mas que adoravam sem conhecer. Tem até uma história muito linda que vai falar sobre isso. Uma época que havia pragas e o Senhor ali, ele vai em Atenas, né? Pragas em Atenas, e o Senhor vai dar o livramento daquelas pragas, só que como eles não podiam falar o nome, né? Porque o nome de Deus é santo, e os judeus, né, inclusive, foi até perdendo a pronúncia dele. Como não podia se falar o nome desse Deus que os livrou, o Deus verdadeiro, eles criam um altar ao Deus desconhecido. Existe uma tradição sobre isso. Mas como eu não posso me aprofundar demais, senão eu fico aqui que nem Paulo, sendo chamado de tagarela. E porque não dá mesmo, gente. Às vezes eu quero me aprofundar em cada versículo, verdadeiramente, mas não dá, né? Para uma hora de live. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então, esse Deus que eles colocaram um altar ao Deus desconhecido, Paulo vai usar para falar sobre ele como aquele que nós servimos. Ele começa a falar que ele é o Criador. Ele fala, olha, esse Deus que vocês adoram sem conhecer, ele é o que fez o mundo e tudo que neles há. Ele vai mostrar que esse Deus é autossuficiente. Olha, ele é o Senhor. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu vou criar um templo aqui. E aqui que esse Deus vai habitar. Não, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é nem servido por mãos humanas. Ele não precisa dos homens. Esse Deus, ele é altíssimo. Ele é suficiente em si mesmo. Ele não tem necessidade de coisa alguma. Ele mesmo, eu amo esse versículo, na versão antiga fala assim, ele dá a todos vida, respiração e todas as coisas. Gente, só tá vivo quem Deus quer que esteja vivo. Se Deus quiser que um meteoro caia na terra, destrói a terra. Deus controla todas as constâncias do universo para que hoje nós tenhamos vida. Né? Os cientistas vão falar, se o Sol fosse um pouquinho mais perto, morreríamos consumidos pelo fogo, né? Esqueci a palavra agora. Se o Sol fosse um pouquinho mais longe, a gente ia morrer de frio. Então, existem constâncias, sabe? Da quantidade de oxigênio que a gente tem acesso, de tudo da Terra e de tudo que permite que haja vida aqui, toda essa constância é porque Deus permite a vida. Ele dá a todos vida, respiração e todas as coisas. Eu amo esse versículo, é forte, né? E quando a pessoa morre, é porque ele escolheu não dar.
Você entende? Se você está com vida, respiração e todas as coisas, seja grato a Deus. Porque é Ele quem dá a vida. Amém? Continua falando assim, ó, de um só homem. Aí agora, lembra que Paulo está falando quem é Deus. Agora ele começa a falar de quem é o ser humano. De um só homem, ele criou todas as coisas da terra, todas as nações da terra. Ele decidiu os tempos e as estações. Mãe, como é que tá aí no seu versículo 26? E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos, já dantes ordenados, e os limites da sua habitação. Meu Deus. Olha só, Deus fez de um só homem, Adão, todas as nações. E Deus determinou o tempo que essa pessoa ia nascer e os limites da sua habitação. Ou seja, Deus determinou que eu iria nascer em 1993 e determinou que seria em Pará de Minas. Eu já contei pra vocês que eu, na minha inocência, na minha ignorância, quando eu era pequena, eu falava assim, gente, a gente vê as grandes cidades, Nova York, não sei o quê. E você fala, por que eu nasci aqui em Pará de Minas, né? A gente, sabe, você tem aquela coisa, daquele vislumbre, né? Das coisas materiais, daquilo que a gente vê em filme, né? E aí, conforme você vai descobrindo quem é Deus e quem você vai descobrindo que isso, olha, Deus criou de um só homem todas as nações e Ele determinou quem iria nascer em cada tempo, cada estação, Ele determinou. E Ele determinou aonde cada um ia nascer. Determinou quem iria nascer nas grandes cidades, nas pequenas cidades, quem participaria de tribos, o tempo que aquela pessoa viveria, quem nasceria no século XX, quem nasceria no século I, quem nasceria antes de Cristo, quem nasceria no século XXI. Ele determinou todas essas coisas. E aí o versículo 27 mostra o propósito. Para que buscassem a Deus. Então Deus determinou que cada um que nascesse naquele período, naquela cidade, naquele povoado, para que essas pessoas, para que nós, seres humanos, busquemos a Deus. Esse é o nosso propósito de vida, gente. Nosso propósito de vida não é enriquecer, não é ter um grande ministério, não é ter grandes conquistas, embora nós fazemos todas essas coisas para a glória de Deus. Podemos fazer. Mas e quanto aos que nasceram natimortos? E quanto àqueles que Deus determinou que na infância iriam morar com Ele? Gente, o nosso propósito não é esse curto período de vida, não é o que nós vamos fazer nesse curto período de vida que nós podemos nos orgulhar. Não, nosso propósito é para que conheçamos a Deus. Deus nos criou para que conheçamos a Ele. Esse é o maior propósito de vida do ser humano. Você deve conhecer a Deus. Jesus falou sobre isso, né? Que eles tenham a vida eterna. E vida eterna é esta, que conheçam a Ti. O único Deus verdadeiro é o Teu Filho, Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, nosso propósito... Gente, isso é tão libertador, que talvez nosso nome nunca vai aparecer no Wikipédia da vida. Talvez nós vamos ser pessoas a vida inteira. Eu posso terminar minha vida tendo sido mãe. O que você fez na sua profissão? Ah, não, eu fui mãe, dona de casa, esposa de um só marido. Isso, diante de Deus, tá lindo, sabe por quê? Porque o meu propósito é principal, tá? Meu propósito principal. É claro que nós somos vocacionados no corpo de Cristo, né? A gente tá vendo aqui os apóstolos, o tanto que eles trabalharam arduamente pela expansão do evangelho. Mas o nosso principal propósito, buscar a Deus. Ainda que tateando, porque pelo pecado que nós recebemos de Adão, muitas vezes, né, nós não conseguimos estar perto dele. Ainda que tateando, viéssemos a encontrá-lo. Bem que ele não está longe de nenhum de nós. Graças a Deus, não está longe de nenhum de nós. Ele está disponível para se encontrar. Amém? Ele começa a falar então, olha, eu amo o versículo 28 também, não dá para pular. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Se eu não estiver enganado, minha frase do WhatsApp tá essa há anos. Não acho que eu não mudei não. Pois nele vivemos, nele nos movemos e por ele existimos. Amém? Ele vai dizer, olha, a gente não pode tratar esse Deus como um ídolo. Um ídolo de prata, de ouro, de pedra, projetado por artesãos. Esses ídolos que vocês estão vendo tudo aqui, ó, não tem valor nenhum. O Deus verdadeiro, ele não pode ser comparado com um ídolo criado por mãos humanas. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas.
No passado ele não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora que Jesus veio, o justo juiz, ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Porque ele estabeleceu um dia para julgar o mundo por meio do homem que ele designou. Quem é esse homem? É Jesus. E qual que é a prova? Ele ressuscitou. Quando Paulo vai falar isso, que Jesus ressuscitou, alguns começam a rir dele e desprezar a mensagem dele. Outros, porém, vão dizer, queremos ouvir mais sobre isso. E aí Paulo vai se retirar do conselho, mas alguns vão se juntar a ele e vão crer. Gente, nem todo mundo vai acreditar na mensagem. Vai ter gente que a gente vai pregar e vai rir da gente. Que bobagem. Não tem nada disso, não tem inferno, não tem céu. A gente só tem essa vida, tem que aproveitar, tem que viver o que você quiser viver. Para de colocar esse peso. Sempre vai ter aqueles que vão crer e que vão crescer, que vão ser edificados numa fé madura, mas vão ter aqueles também de coração endurecido que nunca vão se arrepender. E aí fala que Dionísio, que era membro do conselho, e uma mulher chamada Dâmaris também vão se juntar a Paulo. E aí, gente, Paulo vai encontrar Priscila e Áquila. Algum tempo depois, Paulo deixa Atenas. Uma coisa que eu não falei, gente, que é importante falar. A mensagem principal do evangelho é essa: Jesus Cristo crucificado. Essa é a mensagem principal do evangelho. Se alguém chegar com qualquer mensagem distorcida sobre Jesus Cristo e sobre o fato dele não ter ressuscitado, ou distorcendo o evangelho para bênçãos, bens materiais, ou para autopromoção, isso não é o verdadeiro evangelho. A mensagem central do evangelho é Jesus Cristo e esse ressuscitado. Amém? Amém. Capítulo 18, então. Paulo deixa Atenas e vai para Corinto. Corinto era uma grande cidade, uma cidade com muito comércio, uma cidade muito importante. Quando nós chegamos na a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a gente fala mais sobre ela, tá? Mas era um centro muito propício para o evangelho. E Paulo, muito estrategicamente, vai até ali, vai encontrar um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado da Itália com sua esposa Priscila, porque naquela época o imperador Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Eu falei imperador, mas eu não sei o que é. O que o Cláudio César é? Depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Eu não sei se eu li em algum estudo imperador, mas César, né, gente? César é imperador, é isso mesmo. Ou na verdade o César é o rei. Acho que César é o rei, né? Depois vocês me falam aí se vocês souberem, ou coloca aí nos comentários se você tiver acesso aí. Expulsou todos os judeus de Roma. Áquila e Priscila vão então encontrar Paulo, né? Paulo vai encontrar eles, na verdade, e Paulo vai morar com eles. Por quê? Porque eles tinham um trabalho que era o mesmo trabalho de Paulo. Eles eram fabricantes de tendas. Gente, Paulo tinha um trabalho ministerial incrível, árduo e penoso até, que lhe custava tempo, esforço e recursos, mas ele também trabalhava. Ele trabalhava porque ele vai falar até para os coríntios: olha, eu não quis ser penoso para vocês. Embora o boi, ele mereça, né, a possibilidade de comer enquanto ele está debulhando o trigo, eu falei, eu não quero receber apoio financeiro da igreja, eu não quero pesar a igreja com apoio financeiro. Então ele trabalhava enquanto ele ministrava. Fazia tendas? Fazia tendas, juntamente com Áquila e Priscila. Só que a Bíblia diz que depois que Silas e Timóteo chegaram, ele vai se dedicar à pregação da palavra. Então provavelmente Paulo, ele colocou o Silas também, né, e o Timóteo para trabalhar, vão fazendo o dinheiro aí que a gente precisa enquanto eu tô pregando a palavra de Deus. Isso é muito lindo porque a gente vai ver que Paulo, ele não, porque tem muitas pessoas que vão aproveitar do evangelho, né? Tem pessoas que não querem trabalhar. Tem até uma carta que ele vai falar assim: olha, quem trabalha que também não coma. Tem pessoas que falam, não quero trabalhar, e usava do evangelho como tipo assim, agora eu vou ser um ministro do evangelho, e queria, na verdade, aproveitar dos recursos da igreja. Paulo vai mostrar pelo exemplo que ele poderia trabalhar, né? Só que durante um tempo, depois ele vai viver, né, em prol realmente da palavra, dedicando-se integralmente à pregação da palavra. E ele testemunhava aos judeus que Jesus era de fato o Cristo. Mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, Paulo vai fazer o que ele fez lá na Antioquia de Pisídia. Ele vai sacudir o pó da roupa e vai falar: vocês são os responsáveis pela sua própria destruição. Agora eu vou pregar para os gentios. Vocês não querem não, coríntios? Judeus. Então agora eu vou para os coríntios gentios. Do lado da sinagoga tinha um homem chamado Tício Justo, que era um gentio temente a Deus, e ele vai receber Paulo ali.
O líder da sinagoga, que é Crispo, também vai crer no Senhor juntamente com toda a sua família e muitos outros em Corinto também. Nós vamos descobrir nas cartas de Paulo aos Coríntios que se tornou uma igreja muito grande. Tinha seus problemas também, mas uma igreja que tinha todos os dons do Espírito. Coisa linda. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Aquela igreja ali que Paulo fundou vai se tornar uma grande igreja. E aí, gente, no versículo 9 vai falar que o Senhor Jesus vai aparecer a Paulo numa visão à noite e vai fortalecer Paulo. Vai falar com Paulo assim, olha, não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém vai te atacar, nem vai lhe causar nenhum mal, porque tem muita gente nesta cidade que me pertence. Que coisa linda. Provavelmente nesse período, Paulo começou a sentir o peso da oposição e o peso do ministério. Gente, a oposição não é fácil. Lidar com os judeus que não são convertidos não é fácil, mas dentro da igreja também tem as suas dificuldades. Lidar com pessoas é só por Jesus mesmo, só pelo amor de Jesus, porque não é fácil. Existe o peso da oposição do lado de fora, mas existe o peso do ministério do lado de dentro, de pessoas que estão dentro da igreja, mas que na verdade são falsos mestres, que estão ali para tentar distorcer. Pessoas que estão dentro da igreja, mas que são imaturos na fé ainda. Gente brigando dentro da igreja. Tinha a Evódia e a Cinti, que estavam duas mulheres que nós vamos ver nas cartas também paulinas, que brigavam e que por causa disso impediam o crescimento da igreja. Então assim, não é fácil. E chega um momento que pesa. Não há ser humano, né? Se o próprio Jesus ficou angustiado ali no jardim, diante do peso do ministério, que o ministério dele era morrer numa cruz e carregar o pecado de toda a humanidade, que dirá nós? Tem dias que a gente vai realmente pensar assim, vou chutar o balde. Só que não compensa chutar o balde, porque depois você vai ter que ir lá buscar. Porque Jesus vai te lembrar por que você tá com esse balde na mão. Que não é por causa das pessoas, é por causa dele. Amém? Talvez aqui Paulo sentiu esse peso porque Jesus foi lá confortar e falar, não tenha medo. E de fato ele iria sofrer perseguição e oposição, né? Ele ficou 1 ano e meio em Corinto, ensinando a palavra de Deus. Mas quando Gálio vai se tornar governador da Acaia, alguns judeus vão se levantar contra ele e vão levá-lo diante do governador para ser julgado. Vão convencê-lo ali de que aquilo que Paulo estava falando era contra a lei deles. Só que nessa época aqui vai acontecer uma coisa muito importante. Gálio vai falar, gente, eu não quero saber não. De verdade. Falar aqui com minhas palavras. Quero saber não. Não, se fosse um crime, se fosse um cara, um assassino aqui, um crime grave de roubo, mas esse homem tá falando de questões de vocês, judeus, entre vocês, judeus, então eu não vou me envolver. O que foi muito bom isso. Por quê? Porque ele tava dizendo assim, olha, a religião não vai afetar o império. Então meio que ali tava abrindo um caminho maior para o evangelho, que foi muito bom, né? De fato, eles vão expulsar eles ali do tribunal e falar, não, pode parar com esse aborrecimento, esse homem não causa perigo nenhum para a política aqui de Roma, então eu não vou julgar ele não. Eles ficam nervosos e vão espancar o novo líder da sinagoga, que era o Sóstenes, talvez porque ele foi brando com Paulo ou algo desse tipo, só que Gálio não estava nem aí para o que eles estavam fazendo. E aí no versículo 18 a gente vai ver que Paulo vai se despedir dos irmãos, ele fica em Corinto mais um tempo, mas vai se despedir dos irmãos e vai para Cencreia, aonde ele fez um voto e ele vai raspar a cabeça para marcar o fim desse voto. Talvez ele tenha feito um voto de Nazireu. Lembra de Sansão? Lembra de Samuel? Talvez ele tenha feito esse voto. Aí ele vai para a Síria e quando ele vai para a Síria, ele leva Priscila e Áquila. Vocês perceberam? Lá no início do capítulo 18, nós vimos falar assim, olha, ele encontrou um judeu chamado Áquila e a sua esposa Priscila. Só que agora a gente já vê que a Bíblia vai colocar o nome dela primeiro. O nome da Priscila e do Áquila, um casal abençoado, maduro na fé, apoiadores de Paulo, conhecedores de Bíblia, nós vamos falar sobre isso, conhecedores do Evangelho. Toda vez que vai falar deles, na verdade fala deles 6 vezes no Novo Testamento. 4 dessas vezes o nome Priscila vem primeiro. E nós vamos entender por quê. Né? Geralmente quando o nome vem primeiro, mostra uma liderança ali que vem daquela pessoa. E nós vamos entender que ela não estava passando por cima do marido dela, não, eles trabalhavam juntos. Mas o fato de mostrar o nome dela primeiro vai trazer algum entendimento para nós
de como que ela trabalhava ali, de como que Deus usava aquela mulher. Eu fico animada porque vocês sabem que eu sou mulher, mas eu não sou dessas feministas que acham que a mulher tem que ser mais importante que o homem. Não, eu amo falar sobre mulheres nesse sentido de mesmo sendo improváveis, principalmente para aquela época. Você pensa que ela era uma teóloga e ela se destacou, gente, a ponto de se tornar ali talvez até uma referência da sua influência, do seu entendimento das escrituras e do evangelho. Mas eu vou explicar isso mais pra frente, porque eu queria contar pra vocês essa parte aqui que fala que quando eles chegaram no porto de Éfeso, Paulo vai deixá-los ali, e enquanto ele estava ali, ele foi na sinagoga para debater com os judeus, tipo, não tô aqui esperando meu barco, vamos fazer um debate ali na sinagoga. Só que eles pediram que ficasse mais tempo, mas ele recusou. Ao se despedir, Paulo disse: querendo Deus, voltarei depois. Como é que tá na sua versão, mãe? Versículo 21. 18, 21. Antes se despediu deles, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Efésio. Então, olha só que lindo. Paulo, aqui na minha versão fala assim, ó, voltarei depois se Deus quiser. Paulo tá falando assim, olha, eu posso até voltar, se Deus quiser. Aqui, querendo Deus. Querendo Deus, eu voltarei. Ou seja, não sou eu que defino a minha vida, né? Se Deus quiser, e Tiago vai falar isso também, né? Lá na carta de Tiago, na epístola de Tiago, a gente vai ver ele falar isso também. Olha, não fala amanhã farei, comprarei. Não, fala assim, ó, se Deus quiser, irei, comprarei. Então nós temos que ter esse entendimento. A nossa vida não pertence a nós. Gente, hoje a gente está aqui bem. Amanhã talvez nós não estaremos. Então, se Deus quiser, isso demonstra humildade e também essa submissão, né, ao Senhor, sabe? Essa dependência de Deus, isso é muito importante. Se Deus quiser, eu farei. Então, vamos colocar isso na nossa vida? Ô, Lorena, não sei o que, você acha que vai dar pra ir? Olha, se Deus quiser, eu irei. Ele vai zarpar de Éfeso, então, e vai chegar a Cesareia, e vai depois voltar para Antioquia. Depois ele vai continuar, né? Isso aqui é o início já da sua terceira viagem missionária. Ele vai para Galácia, para Frígia. Lembra que ele foi fundando igreja? Ele vai sempre voltando nessas igrejas e fortalecendo os irmãos. Isso é tão lindo, né? É um discipulado que continua. Não adianta eu só ir pregar mensagem, vou de outro, prego outra mensagem, A gente tem que cuidar dos irmãos. E Paulo cuidava dos discípulos que ele fazia ali, fortalecendo, enviando cartas, cuidando verdadeiramente. Enquanto isso, chegou a Éfeso, lembra que Priscila e Áquila estavam lá em Éfeso? Chegou lá em Éfeso, vindo de Alexandria, do Egito, um judeu chamado Apolo. O Apolo, gente, olha o que a Bíblia fala dele. Ele era um orador eloquente, falava bem demais, conhecia as escrituras, tinha sido instruído no caminho do Senhor Jesus e ensinava a respeito de Jesus com entusiasmo, com exatidão, só que era um pouco incompleta a mensagem dele, porque ele conhecia só o batismo de João. Então ele era um cara... Gente, ele sabia demais de Bíblia, ele era instruído, ele era um orador eloquente, ele falava bem demais, só que a mensagem dele era incompleta. Ele conhecia só o batismo de João, que era aquele batismo de arrependimento que preparou as pessoas para Jesus Cristo, né? Para o batismo de Jesus e para a chegada do Espírito também. Quando ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila chamam ele no cantinho e vão explicar para ele com mais exatidão o caminho de Deus. Gente, a Bíblia diz que ele pregava com entusiasmo e exatidão, conhecia de Bíblia e era um ótimo orador. Priscila e Áquila chamam ele com muita humildade, e ele também muito humilde para receber, né? Porque ele era um cara, ele poderia se achar, mas com humildade eles chamam ele de canto e vão falar assim, olha, agora a gente vai te explicar direito a mensagem sua. Você pregou muito bem, mas está incompleta. Eles vão explicar com mais exatidão o que de fato era o caminho de Deus. E aqui a gente vai ver Priscila em primeiro lugar. Então era um casal, gente, influente e maduro. Quão poderoso é quando os dois, homem e mulher, estão decididos a viver o evangelho, a conhecer a palavra e a amadurecer na fé. Mas a gente vai ver que Priscila, por ela estar em primeiro lugar aqui, ela tinha um destaque espiritual, uma sabedoria diferenciada, uma liderança e uma capacidade de ensino. Gente,
ela ajudou a corrigir um pregador que era extremamente capaz. Chamou Apolo e falou: Apolo, vem cá, querido. Eu vou te ensinar assim com um pouco mais de exatidão, porque sua mensagem está incompleta. E essa grande teóloga, professora das escrituras, missionária, ela vai ali ajudar Apolo com muita humildade. E ele também vai receber com humildade. O tempo fechou do nada, mãe. Verdade. Eu ouvi uma vez uma moça falar, isso aqui não é bíblico, tá, gente? Nem na tradição eu acho que eles vão falar sobre isso, que eu não vi, eu só vi uma teóloga uma vez falar sobre isso, que alguns acreditam que o livro de Hebreus foi escrito por essa mulher, pela Priscila. Eu não sei se eu ia ficar muito feliz se eu chegasse no céu e descobrisse, porque o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, gente, ela é uma carta sensacional, de uma teologia complexa e profunda. E muitas pessoas falam: eu acho que Hebreus foi escrito por Paulo, eu acho que foi escrito por Apolo, mas alguns vão acreditar que foi escrito por Priscila. Isso é bem legal, né? Fala a verdade. Uma carta escrita por uma mulher, uma epístola profunda como essa. E talvez, aí eu viajando aqui na maionese, que eu sou dessas, tá? Talvez, porque o escritor da carta aos Hebreus, ninguém sabe exatamente quem foi. Tem pessoas que vão achar que foi um, foi outro, tal, mas não se bate o martelo, sabe? Não é uma coisa assim que a tradição afirma, não. Quem escreveu Atos, quem escreveu o Evangelho de Lucas foi o evangelista Lucas, foi o médico, né? Que a tradição vai bater o martelo e vai confirmar. Mas a carta aos Hebreus não tem essa confirmação. E talvez, por quê? Porque se soubessem que foi escrito por uma mulher numa época, né, de uma época muito patriarcal e com muitos preconceitos, talvez ela não seria aceita, e de fato ela é uma carta muito inspirada pelo Espírito Santo. Lá no céu a gente descobre, né? E aí, gente, vamos pro capítulo 19 já? Quando Apolo vai receber essa mensagem, finalzinho do 18, ele vai de fato aprender, né, sobre o batismo, o verdadeiro batismo. Apolo queria percorrer a Caia, mas os irmãos de Éfeso incentivaram. Então, quando ele chegou lá, ele entrava em debates públicos, refutava os judeus com fortes argumentos e usava as escrituras para demonstrar que Jesus é de fato o Cristo. Amém? Capítulo 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo vai continuar essa terceira viagem missionária. Eu derrubei um monte de água aqui, porque é minha cara fazer isso. Mãe, depois você traz um pano aí, por favor. E aí, gente, quando Paulo vai para Éfeso, ele vai encontrar 12 homens. Um paninho, olha o que eu fiz, que bagunça. Não vaza, não. Que bacana, gostei, viu? Aí, quando Paulo chega em Éfeso, ele vai encontrar 12 homens que estavam crendo no Evangelho, mas ele vai perguntar assim para esses discípulos: vocês já receberam o Espírito Santo? E esses discípulos vão falar assim: não, que Espírito Santo? Nós nem sequer sabemos que existe o Espírito Santo. Explica para nós melhor, Paulo. Então, Paulo vai falar: mas que batismo que vocês receberam? E eles vão falar: recebemos o batismo de João. E Paulo vai falar: João batizava com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, que é Jesus. Esse Jesus é que vai batizá-los com o Espírito Santo, Então, Paulo ali vai batizá-los em nome do Senhor Jesus, vai impor a mão sobre eles e eles vão receber o Espírito Santo, vão falar em novas línguas e vão profetizar. É muito comum a gente ver em Atos que um dos marcos, um dos grandes sinais do batismo com o Espírito Santo é o falar em novas línguas. Eu acredito que lá em Coríntios eu quero falar melhor sobre isso. É um dom que muitas das vezes é desprezado, mas que ele é uma arma poderosíssima. Alguns vão falar: mas edifica só a si mesmo. Exato. É uma arma que vai trazer edificação. O que Paulo estava querendo dizer lá em Corinto não faz sentido todo mundo se reunir no meio da congregação e falar só em outras línguas. Lá tem que ter o entendimento, tem que ter a ciência. Mas gente, eu quero incentivar vocês: busquem o batismo com o Espírito Santo. Busquem o falar em novas línguas, porque o falar em novas línguas edifica o cristão. É uma arma poderosa. Enquanto você ora em outras línguas, você não sabe que você está orando, mas o que você está falando é de fato aquilo que o seu espírito precisa. Então você está sendo fortalecido espiritualmente. Chegando lá, eu quero falar mais sobre isso.
E aí, gente, Paulo vai para a sinagoga, né? Sai daquele batismo com aqueles 12 homens, vai para a sinagoga e prega corajosamente ali durante 3 meses em Éfeso, de modo convincente, falando sobre o caminho. Mas muitos se endureceram, rejeitaram a mensagem. Paulo vai deixar a sinagoga, passando a realizar discussões diárias na escola de Tirano. E ali foi um ponto estratégico, porque muitos ali, gente de toda a província da Ásia, judeus, gregos, ouviam a palavra de Deus. Obrigada, mãe. E Deus concedeu a Paulo poder para realizar milagres extraordinários. A Bíblia diz que usavam os lenços e os aventais que ele tinha usado, Paulo usava. Eles pegavam esses lenços que tinham sido usados por Paulo e os aventais dele e colocava aquele lenço que Paulo usou em cima dos enfermos e dos endemoniados. Eles eram curados e libertos. Vocês já pensaram nisso? Lembrando, gente, que tudo isso era para provar que de fato Paulo estava pregando a verdade. Jesus Cristo vive, ele morreu, mas Deus o ressuscitou dos mortos. O principal objetivo dos milagres não era fazer com que Paulo fosse exaltado, não, para que a mensagem que Paulo pregava, que era centralizada em Jesus, fosse vista como de fato a verdade. Amém? Não era Paulo que fazia esses milagres, era nosso Senhor Jesus. Nesse caso aqui, vai contar a partir de então a história de 7 filhos de um principal sacerdote, que era Seva. Esses 7 filhos de Seva eram... Como é que fala quando a pessoa expulsa demônio? Aquela pessoa que sai expulsando demônio? Como é que chama, gente? Eles eram... Fugiu a palavra aqui. Como é que vocês lembram, gente? Como é que chama? Tem uma palavra. Eles eram exorcistas. Esses 7 homens eram exorcistas e eles começaram a usar o nome de Jesus Cristo para expulsar demônio. E eles chegavam lá e falavam assim, só que eles não tinham um relacionamento pessoal com Cristo. Eles queriam usar a autoridade de Jesus Cristo através da autoridade de Paulo. Então eles chegavam lá e falavam assim, olha, eu os ordeno, falando para os demônios, eu ordeno que você saia em nome de Jesus, aquele a quem Paulo anuncia, terceirizando o evangelho. Gente, não dá para terceirizar o evangelho. A autoridade verdadeira vem de alguém que tem um relacionamento pessoal com Cristo. Não adianta, minha mãe é uma grande mulher de Deus, e eu falo assim, pela fé da minha mãe, eu ordeno que eu alcance uma vitória. É claro que Deus vai ouvir as orações de uma mãe, que eu estou aqui só por causa da minha mãe. Mas a verdade é que Deus está nos mostrando com a história dos filhos de Seva que não dá para terceirizar o evangelho. Não dá para você usar a autoridade do outro para fazer aquilo que Jesus faz, através daquele que tem um compromisso com Jesus. Compromisso não com a mensagem de Paulo que vem de Jesus, um compromisso com o próprio Jesus, um relacionamento pessoal com Jesus. Um dia esses homens vão encontrar um espírito maligno que vai responder para eles assim, olha, Jesus eu sei quem é. Sei também quem é Paulo. Mas vocês são quem mesmo? Gente, isso é tão poderoso. Jesus eu conheço muito bem. O diabo eu conhecia muito bem Jesus, lembra? Vocês lembram, né? Que quando Jesus aparecia... Chuva, tá chovendo, meu Deus. Não vou lá não, né? Lá. Tem, mas o Edmundo vai apanhar. Eu espero. Porque ele tá em casa, graças a Deus. Então, gente, olha só o que o diabo vai falar. Eu conheço Jesus. Eu também sei quem é Paulo. Paulo era conhecido pelo diabo. Agora vocês não representam nada no reino espiritual. Gente, eu até gosto de brincar, nos últimos dias eu tenho brincado, o inimigo tá furioso. Aí eu falo assim, gente, o inimigo tem que estar furioso mesmo com a gente. Tem que estar até babando de raiva, a gente tem que ser conhecido no reino da série, tem que ter até a Thalita Pereira fala, tem que ter um holofote lá, um outdoor enorme, procura-se, Lorena, o diabo não pode gostar da gente, mas a gente tem que ser conhecido no reino espiritual. Pela autoridade que nós carregamos, não pelo próprio nome da Lorena, mas pelo próprio nome de Jesus. Amém? Porque Paulo, gente, o lenço que ele usava, pela autoridade que ele tinha, da vida dele, do testemunho dele, não só da pregação, não, do que ele fazia, do que ele vivia, do coração dele. E Deus usava ele como um grande instrumento, mas não dá para terceirizar a fé.
Amém? O que aconteceu é que o diabo falou assim, quem são vocês mesmo? Que vocês eu não conheço não. E eles vão tomar uma surra daquele endemoniado, que vão ter que fugir da casa nus e feridos. Saíram pelados e machucados e envergonhados. E espero que depois se convertam. A notícia do ocorrido se espalhou, aumentou o temor das pessoas ali em Éfeso e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Glória a Deus por isso. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado feitiçaria vão trazer seus livros de encantamento e vão queimar os livros publicamente. Livros valiosos, gente. O valor total daqueles livros chegou a 50 mil moedas de prata. E assim a mensagem a respeito do Senhor Jesus se espalhou amplamente e teve um efeito poderoso. Gente, o que a gente aprende com essa história aqui? As pessoas que se converteram ali em Éfeso, a fé delas não era uma fé só, uma fé escondida. Eles não estavam ali como um crente 007, eu criei, mas eu continuo aqui. Né? Vocês lembram do Simão, o feiticeiro também, né? O mágico? Eu creio, mas agora eu quero usar o evangelho para praticar minhas funções antigas. Não, aquelas pessoas pegaram algo que custava, que eram os livros caríssimos que eles tinham, de encantamentos. E eles abriram mão do passado dele, ainda que custasse. Eles abriram mão e publicamente, gente, isso dá uma pregação. Vou até colocar um asterisco aqui. Publicamente, não é uma fé guardada, reservada, ninguém sabe da minha fé, não. Eles queimaram o que era de valor. Meu Deus, tá surgindo uma pregação aqui, mãe. Queimaram o que era de valor publicamente para provar a sua fé genuína. Amém? A fé, gente, ela vem primeiro com arrependimento, depois uma transformação. O passado agora vai ser, o meu futuro vai ser diferente. Eu quero um novo futuro. Eu não vou praticar feitiçaria nunca mais, porque eu descobri a verdade. Pega o livro, pega o passado e queima publicamente. Mostra que tem custo. O evangelho, ele vem com arrependimento, transformação, custo e a vitória da palavra. Porque depois disso, né, o nome do Senhor Jesus estava engrandecido. E a mensagem foi se espalhando e teve um efeito poderoso. Paulo, então, vai ser impelido pelo Espírito Santo a passar pela Macedônia, Acaia, antes de ir para Jerusalém. E de lá, ele já falou, já sei que de Jerusalém eu vou para Roma. Ele já sabia mais ou menos o que ia acontecer com ele ali, né? Então, ele vai enviar assistentes e vai permanecer um pouco mais na Ásia. Por essa época, houve um tumulto em Éfeso por causa do caminho. Eu amo quando se refere ao evangelho como o caminho. O povo do caminho, por causa do caminho, a gente está em 19:23 agora. Lá em Éfeso, gente, uma cidade muito idólatra, um Demétrio, que era um ourives, às vezes o aparelho tem dificuldade de falar algumas palavras. Um ourives chamado Demétrio começou a causar um tumulto por causa do caminho. Por quê? Porque ele criava, né, com artífices que ele mesmo empregava. Ele tinha um comércio muito grande de obras ali, de ídolos, de escultura, enfim, muitos artífices que ele fazia de modelos de ídolos do templo da deusa grega Ártemis, ou conhecida também como Diana. Lá em Éfeso tinha um templo para ela. E por causa desse templo, né, era muito turístico, as pessoas iam até lá e compravam os ídolos e compravam as coisas que esses artesãos faziam. Eu penso muito assim, eu nunca fui lá, mas eu conheço pela cultura. Lá em Nossa Senhora Aparecida, como é que chama aquele lugar que todo mundo vai? Lá em São Paulo? É Aparecida do Norte. Aparecida do Norte, isso. Desculpa, gente, porque né, não é a minha realidade. As pessoas vão a Aparecida do Norte, fala a verdade pra mim, tem comércio ou não tem lá? Com certeza, tem muita coisa pra ser comprada, tem muita coisa sendo vendida. Então, a idolatria, gente, quando você vai analisar muito bem, ela sempre tem ali uma associação
com ganho de lucro. Repare só para você ver. Então Éfeso, por causa do templo da deusa Diana, recebia muitos turistas que compravam muitas coisas que eram feitas da deusa ali, de ídolos, de idolatria. Quando Paulo chegou lá, Paulo começou a falar, gente, Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus, esses deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade, e o comércio começou a ser afetado. Porque o evangelho verdadeiramente pregado, ele impacta toda a sociedade. Tem relatos históricos de avivamentos onde bares foram fechados. Tem relatos de avivamento onde boates, esses lugares que muitas coisas erradas acontecem por causa do evangelho, eram tão afetados que eles tinham que fechar, porque não tinha gente para ir lá. E é esse avivamento que eu creio que vai acontecer de novo, e eu quero que aconteça de novo em nome de Jesus. O evangelho impacta a sociedade e afeta a economia. Fala a verdade, se todo mundo crer de fato em Jesus e viver o que a Bíblia diz, as pessoas vão abrir mão de ídolos, vão abrir mão do ídolo mamon, que é o dinheiro, vão abrir mão do consumismo, vão ler a Bíblia, vão compreender que não precisa de tanta coisa. Imagina o comércio, tanto que cairia. Se as pessoas comprassem só aquilo que elas precisam mesmo, se doassem as roupas que não são necessárias e parassem de comprar mais do que é necessário, parassem de comprar só para aparecer, parassem de comprar só para passar uma mensagem, vou comprar um celular caro porque eu quero, essas coisas. Se nós todos fôssemos tão afetados pelo evangelho verdadeiramente, genuíno, a economia, gente, ia ter uma ruptura, ia ter uma queda terrível, um lapso, um lapso não, como é que fala? Da queda da Bolsa de Valores que aconteceu em Nova York, houve me deu um lapso agora, esqueci a palavra. Mas ia acontecer uma quebra mesmo. Ia acontecer, de fato, ia afetar demais a economia. E foi o que aconteceu em Éfeso, porque o povo não estava comprando aquelas imagens de escultura. O povo começou a afetar o negócio da idolatria. Esse Demétrio vai então fazer um tumulto, vai falar, a gente não pode aceitar isso, só que ele vai distorcer, né? Porque o problema é que tá afetando o bolso dele, só que ele vai distorcer, ele vai falar, não, a gente não pode deixar isso não, gente, a nossa querida deusa Ártemis, ela vai perder a influência, essa deusa magnífica, que é adorada em toda a província da Ásia, ao redor do mundo, a gente não pode deixar que o prestígio dela seja destruído. Quando o povo ouviu isso, na verdade ele tá preocupado com o dinheiro, não é? Não acho que era com a Diana não, mas ele conseguiu instigar a multidão. E a multidão começou a falar, grande Ártemis de Éfesos, não vamos deixar, né, que ela seja afetada e tal. E a cidade inteira virou uma grande confusão. Alguns irmãos foram levados ali para um anfiteatro, mas todos os outros irmãos estavam falando para Paulo, pelo amor de Deus, Paulo, não vá. Porque Paulo queria ir ainda, né? Que ele é do tipo que eu não tenho medo de perder minha vida, se eu perder tá tudo bem. Mas eles não deixaram ele ir, porque sabia, né, que poderia ser ali fatal para Paulo. Paulo não ia morrer ali, porque Deus ainda tinha uma grande obra na vida dele, mas ele vai escutar os irmãos e vai fazer a parte dele, não indo ao anfiteatro. Quando então um oficial vai entrar ali e vai falar, gente, o escrivão da cidade vai falar, gente, pelo amor de Deus, a Diana não vai ser afetada não, fica tranquilo. Se o Demétrio e os artífices dele têm algum problema contra os judeus aqui, contra esses do caminho, resolvam com ele nos tribunais de forma formal. E assim, resumidamente falando, ele vai conseguir dispersar aquela multidão. Capítulo 20. Passado o tumulto, Paulo vai chamar os discípulos, vai encorajar os discípulos e vai despedir deles e vai para Macedônia. Enquanto ele está na Macedônia, encoraja os discípulos lá, né? Ele vai descobrir que alguns judeus conspiravam contra ele, então ele tinha ido para a Grécia, né? Quando ele estava se preparando para navegar para a Síria, ele descobre isso, que alguns judeus conspiravam contra ele, ele volta para Macedônia. Aqui fala algumas pessoas que estavam com ele no ministério, Sópatro, Aristarco, Gaio, e Timóteo, e Tíquico, e Trófimo, da província da Ásia. Eles estavam adiante dele esperando por nós, Lucas vai dizer, né? Nós, talvez aqui Paulo, Lucas e Silas. Então eles encontram em Trode, e é interessante o que acontece, gente, porque lá no versículo 7, na altura do versículo 7, a gente vai ver que quando eles estão lá em Trode, Paulo começa a dar um discurso.
E como eu, né, que as pessoas gostam muito de Bíblia, gostam de falar de Deus, da palavra, ele falou assim, olha, no outro dia eu já tenho que ir embora, então eu tenho que falar muita coisa para vocês, eu tenho um discurso grande para falar. Paulo tinha muita coisa para falar, então ele continua a falar até meia-noite. Imagina os cultos, o tempo que não durava. Até meia-noite. Só que eles estavam na sala do andar superior, iluminado por muitas lamparinas, só que como o discurso se estendeu demais, um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, não vai conseguir, gente, segurar ali o sono, o Morfeu, né? E ele vai adormecer profundamente e vai cair da janela que ele estava, 3 andares de altura, e ele vai morrer. Paulo desce, inclina-se sobre o jovem, abraça o jovem Eutico e fala, gente, não se desesperem porque ele está vivo. Na verdade, ele foi ressuscitado, né? Então todos subiram novamente, partiram o pão, comeram de novo e Paulo continua no discurso. E vai falar até o amanhecer. Viu? Vocês ficam falando que eu falo demais? Olha, Paulo. Pregou até meia-noite, depois pregou até o amanhecer do próximo dia. Enquanto isso, o Eutico, graças a Deus, foi levado para casa vivo. Paulo então vai se encontrar com os presbíteros de Éfeso e vai se despedir deles. Vai falar, olha, eu não posso ficar mais aqui. Tá chegando a hora de ir para Jerusalém. A Bíblia diz que ele tinha pressa de chegar a Jerusalém. E quando ele vai para Jerusalém, ele sabe que de Jerusalém, gente, vai começar o julgamento dele. E o julgamento que iria acabar, que ele iria ser enviado para Roma e ele iria morrer decapitado depois de alguns anos, né? Mas julgado, ele ia viver muito tempo em prisões, muitas cartas de Paulo são escritas em prisões. Então a liberdade dele estava acabando e ele vai se despedir do povo de Éfeso, dos presbíteros, e vai falar, olha, provavelmente eu não vou mais, vocês nunca mais vão me ver, né? Eu quero me despedir de vocês porque vocês não vão me ver mais, eu tenho que ir para Jerusalém. E ele começa um discurso muito lindo, falando, vocês sabem que desde o dia que eu pisei aqui, eu fiz o trabalho do Senhor humildemente, com muitas lágrimas, suportei provações, anunciei a mensagem que é do Senhor Jesus, que é necessário se arrepender, ter fé. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sei o que me espera ali. A única coisa que eu sei é que aonde eu vou, o Espírito Santo usa alguém para falar que eu tenho pela frente prisão e sofrimento. Então eu já sabia. Mas aí tem o versículo 24, que é um dos mais lindos, gente, de toda a Bíblia. Lê para nós na sua versão, mãe, que eu tenho apego à versão mais tradicional. Qual? 24 do 20. 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele falou, olha, o Espírito Santo já está me avisando que eu vou passar prisão, sofrimento, mas eu não tenho em nada a minha vida como preciosa. Se eu tiver que morrer, morrerei, como diz Esther. Não tenho a minha vida em nada como preciosa. Eu só quero completar minha carreira, meu propósito, minha missão, que foi confiada pelo próprio Senhor Jesus, que é ser o quê? Uma testemunha do Evangelho, da graça de Deus. Não, é forte. É forte demais, meu Deus do céu. E aí, uma coisa que mexeu muito comigo, né, como pessoas que ajudam Jesus a pastorear suas ovelhas, ele fala no 28, portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorear em sua igreja, aquela que foi comprada com o seu próprio sangue. Meu Deus! Ele começa a falar que vai surgir falsos mestres, falsos profetas, lobos ferozes, vão tentar distorcer a palavra, a fim de conquistar seguidores. Meu Deus do céu! Mas não se esqueçam que eu preguei. E a vida de vocês agora depende de vocês, que a minha parte eu fiz. Mais ou menos isso. Jamais cobicei ouro, prata de ninguém, roupa de ninguém. Minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades, não fui pesado para ninguém. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando das palavras do nosso Senhor Jesus, que melhor é dar do que receber. O filho, olha o 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis,
que não perdoarão o rebanho. Nossa. O que ele está falando? Pastores, cuidem do rebanho, né? Porque vai chegar o tempo que vão ter lobos que não... Eles não estão nem aí para esse rebanho. Essa igreja que Jesus comprou com seu próprio sangue, não. Eles, como é que está escrito? Não pouparão o rebanho. Meu Deus do céu. E então, mãe, lê para nós do jeito que está na sua, no versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Jesus falou, é melhor dar do que receber. Melhor do que ganhar é oferecer. E isso é muito lindo, gente, porque nos evangelhos não tem essa fala de Jesus. Não tem nem Mateus, Marcos, Lucas e João, não aparece. Não sabemos se Jesus falou exatamente para Paulo, porque Paulo tinha visões do nosso Senhor Jesus, ou se pelos, né, porque os apóstolos pregavam ali oralmente. Então, talvez um apóstolo já havia falado sobre essa palavra de Jesus e eles tinham esse entendimento, né, na oralidade, que o nosso Senhor havia falado essa frase, mas não tem escrito em nenhum dos evangelhos Jesus mencionando essa frase. Mas é verdade, gente, como é muito melhor oferecer, dar, do que receber. Não é bom quando você dá um presente? Eu falei com a minha mãe, eu sei que estraga os filhos e eu tô aprendendo que não adianta de dar muita coisa para eles, porque eles não dão valor, a gente precisa às vezes falar não. O Augusto Cury fala que não deu tantos presentes para os filhos porque dar presente vicia. Mas, gente, fala a verdade, é bom demais dar presente. É bom demais dar as coisas, é bom demais quando você vê o sorriso da pessoa ao receber uma dádiva. E que nós sejamos essas pessoas como o Senhor Jesus ensinou, que entendem isso, que melhor do que receber é oferecer. Amém? Amém. Quando Paulo terminou de falar, ajoelhou-se com todos, orou com todos, e a Bíblia diz que todos choravam muito. Principalmente, o que os entristeceu principalmente foi ele ter dito que nunca mais o veriam. Imagina você ter contato, né, anos com o homem de Deus, que ensina a palavra, que faz milagre, que fala do reino, e de repente ele fala, olha, agora eu vou cumprir minha missão e vocês nunca mais vão me ver. Aqui, essa parte aqui, ó. E lançando-se ao pescoço de Paulo, beijado. Fica imaginando, sabe? Verdade, aqui na minha versão não fala isso. Imagina eles beijando Paulo, abraçando Paulo, não vai não. Não. Meu Deus. Mas é isso, então, quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final. A Polly entrou agora. Oi, Polly. Deus te abençoe, minha querida. Estamos saindo, mas depois, se Jesus permitir, você volta e assiste desde o início, viu? Que eu creio que vai ser edificante. Quero agradecer vocês que ficaram até o final. A Vanilda, até logo, né, Vanilda? A Sossô, a Chiquinha e a Polly agora conosco também. Minha mãezinha, obrigada pela companhia de vocês. Beijo a todas. Amo vocês. Que Deus abençoe, né? Que nós sejamos testemunhas de fato de Cristo Jesus, que possamos pregar a palavra, não apenas com nossas palavras, mas com as nossas atitudes. Amém? E, claro, empoderados pelo Espírito Santo. Deus abençoe, beijo e até amanhã, se assim Jesus permitir. Com Deus, gente.